Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Thalita. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rica Podcast. A minha convidada de hoje é a Carol Santoro, que inclusive esse nome, deixa eu perguntar aqui, é da família do Rodrigo Santoro, é isso? Então, Thalita, na verdade essa pergunta, nossa, eu já respondi muito essa pergunta, né? Eu tenho um primo, Rodrigo Santoro, que é meu primo-irmão, assim, mora no meu coração total, mas não é o ator famoso. É outro Rodrigo. É outro Rodrigo, mas eu sempre falo, sou prima do Rodrigo Santoro, é. Carol, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de você estar aqui. Eu tô feliz demais de estar aqui, porque eu super admiro você sabe? Obrigada. Eu adoro falar isso. E, enfim, fiquei muito honrada de ser convidada, eu tô muito feliz de Com estar aqui. certeza, você tinha que vir aqui. Inclusive, a gente tá com as roupas, né? Nossa, muita sintonia, né? Sintonia total. Nem combinamos. Nem combinamos, viu? Depois daqui a gente vai sair pra cantar. Vamos cantar. A dupla sertaneja. Antes da gente começar esse papo gostoso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que é super importante e também roda a vinheta. Me conta, eu quero saber tudo. E Vai me perguntando. Uma das primeiras perguntas que eu faço aqui é poupadeira, gastadeira, descontrolada. Qual o seu perfil financeiro? Então, eu acho que eu nunca fui gastadeira, porque eu acho que eu sempre tive consciência de que, sabe, quando a gente sabe que não tem pai rico, que não dá pra extrapolar, porque senão depois não vai ter como cobrir. Então, eu acho que eu nunca fui gastadeira. Mas eu gastava o que eu ganhava. Sabe, assim, tipo, eu não tinha a cultura de poupar, né? O que eu acho que aconteceu de uns anos pra cá foi que eu comecei a entender e respeitar o meu perfil poupadeira. Então, hoje eu posso falar que sou poupadeira. Sou perfeita, né, no quesito poupar? Ainda não, tô aprendendo. Mas tô lá fazendo minha reserva de emergência, tô assistindo suas aulas, tô correndo atrás. E não tem perfeição. Assim, o mais importante é a gente falar sobre isso. Assim, não tem perfeição. O poupador, eu sou poupadora, eu sou muquirana, às vezes eu também tenho os meus deslizes. Claro, e eu acho que faz parte também, Faz. né? Porque a gente trabalha muito, a gente tem a vida, por mais que seja incrível, tem uma série tem uma rigidez, né? Então a forma também de a gente dar uma aliviada às vezes nessa rigidez é dar uma escapulidinha. Lógico que a gente não vai, que é aquela história do eu mereço, a gente não dá pra cair nessa cilada sempre, né? Mas eu acho que faz parte também a gente aproveitar um pouquinho, né? Sim. Nessa sua fase mais gastadora, eu diria, me corrija se eu estiver errada. Tá. Então você gastava tudo que você tinha, mas você não chegava a entrar em muitas dívidas. Na verdade, assim, também era aquela coisa, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, então, mas assim, salário de estagiária, salário de, enfim, de profissional começando e tal, então era um salário também pequenino, né? Também não era... E aí a gente, lógico, fica muito... Acho que a gente, não sei se é a palavra deslumbrado, mas a gente fica animado, né? Do tipo, poxa, agora é o meu dinheiro, né? Então, eu acho que eu ficava animada. Endividada, eu só tive uma situação de ficar endividada, mas foi porque eu tava lá trabalhando e eu resolvi fazer uma pós, né, pra me especializar, enfim. E aí nesse ponto eu fui meio impulsiva, porque o meu salário era baixo e aí a pós que eu ia pagar era um valor um pouco mais alto. Mas eu peitei e fui. Falei, não, vou conseguir. Só que assim, acontecem imprevistos. Às vezes a gente gasta um pouquinho mais do que a gente tinha planejado. E aí, minha filha, entrei no cheque especial, né? Sim. Nunca me endividei com cartão de crédito. Aliás, eu sempre tive muito medo, né, dessa... Sempre Mas escutei. usava cartão? No Brasil usava. E... Mas assim, sempre com muita cautela, porque eu escutava histórias, né, de, pagou o mínimo no segundo mês, virou uma bola de neve. Então eu sempre tive muito medo. Então, o que eu fiz foi na história do limite da conta, né? Que é a maior armadilha. Então, eu falei, vou pegar um pouquinho aqui pra pagar. E aí, eu fui me enrolando. Mas aí também foi assim, entrei em contato. Ou acho que, na verdade, eu não sei se eu entrei em contato, porque tem muito tempo. Ou o banco entrou em contato, a gente negociou. E 3 meses eu quitei a dívida, sabe? Eu não queria ficar com aquilo de jeito nenhum. Muito sabendo disso, assim, eu não podia. Por mais que, enfim, meus pais, se eu fosse falar, eles não iam me julgar e tal. Porque eles sabiam também que era por um motivo... justificável, educacional, né? Conhecimento, sim. Mas eu sabia também que eles não tinham recursos sobrando pra ficar cobrindo meu cobertor, né? Então, eu fui disciplinada. E aí foi aquela história, né? Economizei mais nesse tempo,
paguei a dívida e continuei pagando após. Digamos que você era uma gastadora um pouco mais consciente. Assim, você sabia Eu até acho que onde... sim, eu acho assim, na verdade eu tive antecipando uma pergunta que eu sei que você costuma fazer, que é como é que funcionava isso em casa, né? Sim. Minha mãe é muito organizada financeiramente. Ela foi uma baita escola pra mim. Embora, lógico, eu mais nova, não tinha maturidade de entender e às vezes achava isso um saco, né? Não, mas é um saco, né? Eu falo assim, gente, planejamento financeiro não é que seja chato. É igual exercício físico. Eu gosto de trazer essa relação com o exercício físico. Eu sei que é importante, que faz parte pra minha saúde mental, física. Mas eu, Thalita, tenho dificuldade de fazer exercício físico. Porque eu não sei se pra você é assim. Hoje, acredito que sobre finanças não, né? Mas assim, é uma coisa que eu tenho que ficar lembrando disso o tempo inteiro. Exato. Pra você já entrou no modo automático. Eu tenho um prazer em fazer. Sim. Eu ainda tenho que fazer o exercício, às vezes, de... Pô, será que vale eu gastar nisso? Será que eu preciso? Eu ainda tenho esse que sempre, sabe? Que é a história do exercício físico, né? Então, eu tenho sempre que fazer esse... Não é automático. Sabe? Mas a minha mãe... Então, aí minha mãe tinha isso. Minha mãe sempre foi muito organizada financeiramente. E até eu acho que muito por conta disso. Porque ela tinha noção real dos recursos que ela tinha. Então, não dava pra ela sair gastando porque o dinheiro ia acabar, né? Então, eu costumo até dizer que a gente sempre teve uma vida simples, mas nunca nos faltou nada, sabe? Assim... Tiveram uma família trabalhadora, né? Família trabalhadora. Minha mãe professora, meu pai professor. Minha mãe professora primária, então fez normal e tal, já aposentada, né? E... então era isso, assim, a gente tinha aquele dinheirinho, né, pra pagar as contas e tal. Tivemos momentos, lógico, acho que toda família passa por isso, né? Momentos bem apertados de realmente contar no detalhe, mas faltar nunca faltou nada, sabe? Então, mas ela sempre foi muito da continha, sabe? Minha mãe era mulher, era a pessoa do imposto de renda em casa. Caderninho? Ela fazia no caderninho? Ela faz até hoje, tá ali. Adoro o caderno. Gente, o caderno, as pessoas não dão atenção pro caderninho, papel e caneta. É essencial. É melhor do que planilha, é melhor do que aplicativo. Não, total. Porque quando você coloca no papel, o seu cérebro, ele processa o quanto você gastou, se foi necessário, se não foi, quantas parcelas faltam. Então, o papel e caneta, por mais arcaico que seja... super. Funciona. Dona básico, Eliane tá aqui pra provar que funciona. Aquele básico, feijão com arroz. Sim. Ele funciona. É isso. Não, e o que eu acho mais incrível é que, por exemplo, enquanto meu pai era vivo, meu pai fazia toda a parte de banco, no computador e tal, e minha mãe não mexia em computador, não mexia em nada tecnológico. Depois que meu pai faleceu, minha mãe precisou... Hoje em dia ela tem lá o tablet, ela assiste as coisas e tal, mas toda essa parte de banco pra ela, hoje eu continuo fazendo pra ela daqui, né? Então, tipo, tem que pagar uma conta, tem que, né? Sou eu que faço. E de tempos em tempos ela fala, Carol, você pode pegar o meu extrato? Mas não é porque ela não sabe quanto ela tem, é porque ela quer conferir se a conta dela tá certa. E ela, Thalita, ela faz contas com centavos. Porque eu faço aquela conta arredondando, sabe? Sim. Tipo, deu lá o 59, já vai pro número 60. Seguinte. É isso. Ela não, ela faz no centavo, na pontinha do lápis, é impressionante. Então, assim, eu quando era mais jovem, tinha horas que eu achava um suaco, né? Eu falava, gente, sério que a gente vai entrar nesse detalhezinho? Sério que a gente precisa se privar disso? Só que hoje em dia eu vejo os ganhos disso, né? Porque hoje ela é uma senhora e ela tem a vidinha dela organizada. Ela não tem uma vida luxuosa, longe disso, mas ela tem uma vidinha organizada, né? Então, nada melhor do que você ver o resultado, né? Exatamente, funciona. O planejamento financeiro, ele funciona. Ele é sofrido, né? Nossa, tem que fazer planejamento financeiro, né? Se você quer atingir objetivos, ter a sua reserva de emergência, viajar, intercâmbio também, né? Ou mudar para um outro país, comprar uma casa, carro. Um imprevisto que aconteça. Sim. Você sabe que você tem aquele dinheirinho pra conseguir resolver, sabe? Então ela sempre foi muito assim. Meu pai, eu lembro que quando eu era bem pequena, ele era bem econômico. Depois chegou uma fase, que aí até rolava assim, tipo, umas briguinhas em casa, minha mãe falava, você não compra roupa, eu que tenho que comprar roupa pra você. Umas coisas assim, meu pai era muito econômico. Muito muquirana. Eu acho que ele de novo, é a consciência de saber que, tipo, é isso, meus avós, enfim, não tinham recursos para sanar, entende? A gente sabe até onde a gente pode ir, né? Sim. Então, eu acho que isso fazia dele mais controlado e tal. E aí, depois teve uma fase que eu acho que ele deu uma... Pô, peraí.
tô a fim de dar uma gastada. Acho que também depois teve um momento que ele ficou doente, ele ficou bem, mas ele ficou doente. Então você já começa a ter outras, né? Você começa a pesar outras coisas na sua vida. E aí eu acho que ele aproveitou um pouquinho mais. Aí teve uma vez que ele se enrolou com cartão de crédito. Aí minha mãe, pera aí, vamos organizar isso aqui. E aí organizou, e aí ele nunca mais teve problema nenhum, sabe? Então eu acho que eu tive essa escola de certa forma. Então por mais que, lógico, se eu for olhar a história da Carol, provavelmente eu gastei dinheiro em coisas que eu não, hoje em dia, eu não sei se eu gastaria, ou então eu gastaria diferente e tal. Mas é outra fase de vida. É outra fase, eu acho que outras sim. responsabilidades. Eu acho que outros interesses, outro tudo, né? Você começa realmente também. A maturidade tem uma vantagem, né, nessa história toda. Tem que ter uma vantagem, né? Porque aí você começa realmente a Vem entender o que você quer. prioridades Exato. também. Você para de querer sustentar, às vezes, uma imagem pro outro. Não, Sim. agora chegou uma idade, meu filho. Ou o outro se agrada ou vai passear, porque não tem Eu acho como, isso né? essencial, porque nós do Brasil, né, porque a gente fala da nossa cultura, Sim. tem muito assim de mostrar o que não é, Muito. né? Então você tá super bem, você tem um carrão, mas é aquela cultura do ter. Sim. E depois de certo tempo, Sim. vem a cultura do ser. E lembrando que o Brasil, que é um país incrível e tal, mas ele é um país muito desigual, né? A gente tem que lembrar disso. Com um poder de compra cada vez mais, né, sendo reduzido, enfim. Então tem uma série de... a gente fala muito dos trabalhos, por exemplo, né? Quando eu cheguei aqui, que a gente zera a máquina, né? Que não... Até importa. Você recomeça. Até importa o seu passado, óbvio. Você não perde o seu passado, a sua experiência e tal. Mas assim, quando você chega aqui, que você tá aprendendo a falar outro idioma, você tá aprendendo os códigos culturais desse novo cenário, você vai trabalhar em lugares que, tipo, no Brasil, as pessoas não são valorizadas. Que é um absurdo, né? Mas então, e as pessoas que trabalham nesse tipo de trabalho no Brasil têm outro poder de compra, então, a gente meio que cresce já, a gente já vai numa corrente no Brasil que é meio isso, você tá na escola e você é preparado pro vestibular, você tem que ser um dos melhores, você tem que passar, as vagas são concorridas, você tem que passar pra universidade pública porque não tem dinheiro pra pagar. E uma profissão boa, viu? Você não vai me escolher uma profissão de hobby, né? Sim. Tanto que, por exemplo, inclusive chefe, que eu, né? Que é uma... Chefe é hobby, isso aí é hobby. Você não vai te que eu acho dinheiro. até que tem mudado um pouquinho, né? Porque agora eu acho que... Mas aí também eu acho que às vezes tem uma glamorização até em cima do negócio, sabe? Então eu vejo assim, eu que hoje me interesso muito por gastronomia... Eu sempre busco seguir os chefes que eu sinto que eles são mão na massa, sabe? Que na hora que tem que ir pra cozinha, vai pra cozinha pra resolver a história, né? Fazer o negócio acontecer. Mas Nossa, demorou muito, né? Pra gente dar valor pra isso. Então, e que na verdade nada mais é resultado do que uma baita desconexão que a gente vem passando por isso, né? Ou que a gente come. Acho que agora a gente tá voltando a ter mais controle do que a gente come, ter mais cuidado com o que a gente come. E aí o chefe começa a ganhar outro poder, né, na história. Essa questão gastronômica, né, muito assim, recente. Aí tá sendo valorizado. Sim. Né, cachorro-quente gourmet. Brigadeiro gourmet. Exatamente. Então, assim, tem um valor ali. Sim. Então as pessoas começam a olhar de uma outra forma, né? E a gente começa a perceber o resultado também, né? De uma alimentação que não é bacana, né? Dos desindustrializados. Aí a gente percebe na nossa saúde, a gente, né? Então eu acho que... Mas assim, eu acho que ainda tem um pouco a mística de quem faz gastronomia é porque tem barrigo pra bancar. Embora eu siga pessoas que provam o contrário, eu conheça pessoas que provam o contrário, né? Mas eu entendo total isso que você falou da profissão. Eu sei que, por exemplo, quando eu tava na escola e tal, eu sempre gostei de arte, em geral. E eu sabia que se eu chegasse em casa e falasse, pai, eu vou fazer belas artes. Por acaso, eu nem pensei nisso na época, sabe? Mas eu sabia que ia ser embora meu pai fosse professor, fosse, né, um cara que dá valor, né, que dava valor para as artes e tal, pra ele ia ser um baque. Então, o que eu fiz? Eu fiz arquitetura, porque era uma arte, né, mais... elaborada, mais valorizada. Que tinha mais mercado de trabalho. Na cabecinha do meu pai, assim, né, pra ele entender isso, era mais fácil ele entender. Ela vai ter um emprego, né, ela vai... E de uma certa forma, a gente até entende hoje os nossos pais quererem que a gente escolha uma profissão pra que, poxa... Botei um filho no mundo, dei educação, então assim, eu quero que ele também tenha uma melhor qualidade de vida, que ele mantenha aquele padrão. Então assim, meu pai falava muito, você tem que escolher uma profissão que te dê dinheiro. Meu pai falava muito isso. Lá em casa era tipo assim, artes não. Era bem nítido isso. Sim, eu acho que meu pai, por ele
ser professor, minha mãe também. E meu pai foi a primeira geração da, assim, tanto meu pai quanto minha mãe são filhos de imigrantes, né? Então meu pai... São meu que avô, italianos? Da família da minha mãe, italianos, e meu avô era português, o pai do meu pai. Então, ele sempre viu meu avô Então você é o trabalhando. half Brazilian, half Itália. Ai, meu Deus! Na verdade, eu sou um terço de cada, né? Porque tem um português ali também. Enfim, então, assim, eu acho que meu pai cresceu vendo meu avô trabalhando muito. E meu avô era trabalhador braçal, ele fazia mudança, sabe? Então, meu pai foi a primeira geração a ir pra faculdade. Meu pai fez uma faculdade, meu avô já não tinha feito, minha avó era dona de casa, né? Então, ele entendia realmente o quão o estudo pode, sim, mudar muita coisa, sabe? Demais! Ainda A mais educação isso. financeira muda a vida. Gente, que é isso, a gente precisa falar sobre educação financeira. Sim, a né? gente precisa. Mas é isso, e assim, porque na verdade a educação financeira, ela empodera as pessoas, né? Demais. E qual é a ideia do mercado? Ou do mercado não, do Estado, né? É que a gente não entenda. Claro. É que a gente continue usando cartão de crédito, crediário, se endivide. Claro. Porque o poder tem que ficar em determinadas mãos. O marketing Exato. também, ele utiliza você de marketing. Olha, Eu sou uma arquiteta especializada em marketing. E eu olho, sim, mas eu tenho muita cautela quando eu falo de marketing. E eu acho que por isso, acho que justamente por eu ter trabalhado muito tempo em marketing, eu tenho um olhar bastante crítico, assim. Em que sentido, assim? Eu olho e falo, gente, é sério que vocês estão falando isso nessa campanha? Ainda estão pregando isso? Ainda estão estimulando isso, sabe? Mas cola. Cola! Cola. Cola. Cola porque a gente tem o sistema 1 e o sistema 2, né, no nosso cérebro. Então, o sistema 1 é o sistema emocional, gosta de historinha, novela. Por que as novelas fazem tanto sucesso? Claro. Né? Música, trilha sonora, sensação, perfume, gosto. Então, assim, o marketing não é que ele seja mal. Não, mas né? ele... Mas ele utiliza dessas ferramentas do nosso sistema, né, Pra envolver, humano, né? pra falar assim, pra envolver e falar assim, olha, compra. Exato. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e compra. Porque estamos Sim, envolvidos, sim. né? Tem um valor agregado e fala assim, olha, eu vou comprar. Mas isso é por conta do nosso sistema 1 e nosso sistema 2. Porque o sistema 2, justamente, ele é o educacional. Ele é aquele mais mais do racional. planejamento. Peraí. Tá indo Exatamente. onde? Tá indo Então, onde? quando a gente fala de educação financeira, vai fazer o quê? Desenvolver o sistema 2. E não é interessante pro governo, pro marketing, pro Estado, que seja desenvolvido esse sistema. Não, e o como a gente ainda é uma barreira, né, de falar sobre dinheiro. É muito difícil falar sobre dinheiro, né? Você vê que até hoje, nos tempos de hoje, ainda é uma questão quem paga a conta. É verdade! Tanto para um casal, quanto para um grupo de amigos, sabe? Vamos desmistificar isso, sabe? Entender... Tem um código ali. Acorda com o outro, conversa. Entende que naquele momento pode, não pode... Mas não fala, o dinheiro é um assunto que é muito... E aí eu acho que, de novo, a gente volta pra cultura brasileira, né? Que se você conversa sobre o dinheiro, é o quê? É quase uma escassez, né? Você tá falando sobre dinheiro, mas por quê? Porque tá faltando dinheiro? Não pode, sabe? Então eu acho que tem muito isso, né? Sim. E assim, esse dilema da conta é muito real. Principalmente, né, a gente tem nos grupos aqui quem paga a conta primeiro, o homem ou a mulher? Né? No primeiro date, no primeiro encontro. Sim. Né? E a mulher, ela vem buscando essa independência. Opa! Né? Ó, já gastei com cabelo, gastei com roupa, já gastei com isso. Então, assim, o cara que paga a conta. Sim. Mas, em compensação, quer ter outros viés de falar assim, não, eu sou feminista, né? Então, assim, até que ponto não, e eu acho vantajoso que... pra mulher mas eu acho isso, que né? é acordado, né, gente? Vamos acordar, vamos falar, né? Sabe aquela história do combinado não sai caro? É isso. Né? E aí a mesma coisa, a gente fala muito dessa história do casal, né? Mas existe também dos amigos, né? Quantas vezes você sai, uma galera, aí tem o que não bebe, que paga pelo que bebe. Entende? Então vamos falar a verdade, vamos saber, vamos... É a história de você se responsabilizar, entendeu? Você consumiu aquilo, tá certo a outra pessoa pagar a mesma coisa, né? Então é muito do bom senso. E eu acho que vale muito conversar sobre o dinheiro. Sim, eu vou deixar até aqui também. Vou pedir pra que vocês coloquem nos comentários quem paga a conta no primeiro date. O homem, ou a mulher, ou os dois, né? E Exato. Esse negócio também dos amigos, de quando você sair, às vezes eu não sou muito de beber. E aí eu bebia 1 ou 2, aí todo mundo, né? Sim. Capa dentro. Aí eu falei, não, vou pagar 2. Aí no grupo, muquirana.
Ah, mão de Tá vaca. vendo? Então, assim, você Porque tem muito julgamento. muito julgamento. Exatamente. Porque, lógico, você vai pelo bom senso, né? Sei lá, sai pra jantar com uma amiga, vamos supor. Aí você, de repente, ela tomou uma taça de vinho, você bebeu água, mas você pediu sobremesa, ela não, e a gente sabe que no bolo vai dar tudo certo, né? Mas assim, mesão, né? Todo mundo, comemoração. Vamos entender aí como é que essa conta fecha no final, né? Exatamente. E aí é só conversar, gente. É o conversar. bom senso age. Porque assim, você também não vai chegar e vai falar assim, olha, aqui vai ser aquela Fazer a auditoria da centavos. conta, né? Não vai fazer continha de Dona Eliane. Não. Até porque também fica chato na amizade. Eu acho que eu fica acho assim, que nossa, sim. fazendo continha, né? Mas assim, você tem um senso, você sai, como você falou, você sai, você e sua amiga, então assim, tá ali, é uma amizade, ou então outras vezes você Sim. sai e aí, sabe, tem uma parceria. Sim. Agora, quando você tá numa mesa. Não, e é uma conversa a partir de cada um sabe quanto que tem ali pra gastar, quanto tem na conta, quanto tem, né? Então, tipo, não dá pra realmente, você tem um planejamento, eu vou sair, vou encontrar os amigos, vou gastar um dinheiro tal. Aí você vai, rolou um mesão, e aí, sabe? Então tem que também... Mas é isso, eu acho que é conversando que a gente se entende total, sabe? Sim, encontrar um balanço, um equilíbrio, né? E sim. me conta, o que é isso aqui? Menina, então, você sabe que a gente se conheceu no programa do Sproutap, né? E na época eu tava com o projeto da Cozinha da Carol, né? Que foi um projeto que surgiu na pandemia e tal. Que eu fazia pães de fermentação natural. Quando a gente falou pra combinar a entrevista, não dava mais tempo de colocar o fermento pra alimentar o fermento e tal, e pra conseguir fazer um pão. Mas eu trouxe o quê? Um bolinho de banana. Nossa, que delícia! Um bolinho de bananas caramelizadas. Nossa, que delícia! Conta um pouquinho pra gente também da Cozinha da Carol. Conto, claro. Então, da Cozinha da Carol, na verdade, foi um projeto que surgiu... Nossa! Ai, obrigada, né? delícia! Eu espero que você Mais aproveite. tarde com um cafezinho. É isso. Tá? Delícia. Gostinho Ó, de amei. casa, de família, é isso. E depois vocês seguem lá o Instagram da Carol, da Cozinha da Carol. Que hoje, na verdade, eu acabo falando menos do que eu gostaria, sobre alimentação, mas eu... enfim, conto histórias, falo um pouquinho de tudo lá, né? Compartilha a vida, né? Sim. E então, na verdade, o da Cozinha da Carol surgiu na pandemia, né? Como muitos projetos. Ou então, sei lá, cresceram na pandemia. Mas eu... Bom, cheguei aqui na Irlanda e aí eu tava... Na época que estourou a pandemia, que começou a pandemia, eu trabalhava num café. E esse café fechou logo no primeiro dia de lockdown. Ele fechou. Na época meu chefe até tranquilizou a equipe toda, falou, não, a gente sabe que... E aí a gente sabe o quão o governo daqui foi... A mãe, né? Chegou junto, né? E ajudou, sim, porque é isso, assim, todo mundo tava em casa e aí a gente sabe a diferença que é a gente saber que a gente pode realmente ficar em casa, porque a gente vai ter o suporte, porque não vai faltar nada, porque, né? Então foi isso. Aí eu fui pra casa, mas muito incomodada, né? De ficar em casa sem fazer nada. Eu falei, isso não existe, né? E aí foi o momento que eu comecei a estudar a fermentação natural, que pra mim já era um assunto que me interessava, só que eu não tinha tido tempo ainda. A gente sabe o quão a vida aqui é doida, né? Que a história de todo mundo acha que a gente tá rico, morando na Europa, mas não é assim que funciona, né? E aí eu falei, agora eu tenho tempo, agora eu vou estudar essa história. E aí eu comecei a estudar, muito correndo atrás mesmo de informação do que tinha nas redes sociais, de conteúdo na internet e tal. Hoje em dia, assim, tem livros, fiz cursos, mas no começo foi muito assim. E comecei a entender como é que aquilo funcionava. E fiz o meu fermento, e comecei a alimentar o meu fermento, e ele foi ganhando força, assim, comi muito pão ruim, muito. Galera lá em casa deu uma sofrida. Mas assim, muito entendendo como é que funcionava isso. E fazer fermentação natural num clima frio, que impacta diretamente na fermentação. Enfim, então entendendo isso, equalizando isso. Então foi realmente um momento de muito. Eu só falava de pão. Deve ter sido difícil. Pra quem tá ao meu redor, não foi uma fase fácil. E aí, eu comecei a... Eu fiquei enlouquecida, eu queria treinar aquilo, né? E aí eu comecei, aí testava farinha, aí testava tempo, aí ficava, né? E a gente começou a ter um volume de pão em casa que, peraí, né? A gente não vai dar conta dessa pãozarada toda. Aí, a gente começou a mandar pros amigos, né? Pandemia, ninguém podia sair de casa, a gente pedia, né? Eu conheço um rapaz que trabalha no Deliveroo, porque o Deliveroo não parou aqui. Aliás, teve uma importância enorme na economia, né, daqui. E eu falava, você consegue levar pra mim e tal? E aí, né, entregava os pães pros amigos. Os amigos começaram a falar, Carol, tem que vender essa história, né? Porque tá ficando legal. E aí eu comecei a vender. Mas assim, muito foi isso. Eu criei um Instagram
E na época eu tinha feito um mapa astral com uma astróloga que também mora no meu coração, que é aqui de Dublin, a Bruna. E ela também super me incentivou. Ela, Carol, tô esperando o quê? Vamos lá. Se joga. Se joga. E eu sou meio assim, eu sou aquela... Eu não sou muito de planejar, né? Eu planejo o suficiente pra executar. E aí foi isso, assim. E aí eu criei o Instagram, comecei a fazer os pães, e, cara, foi no boca a boca. E quando eu vi, eu tava fazendo pão pra vender, e com cliente. Maravilhoso. Mas, lógico, também com todas as questões, né? Com gargalo de cozinha, uma cozinha pequena. E aí depois, lógico, uma coisa é você fazer pão pros amigos, né? Outra coisa, aí você começa a ficar preocupada do tipo, não, eu preciso registrar essa história, eu preciso formalizar essa história, né? Então, isso tudo foi entrando no radar. E foi quando a gente entrou, né? Se conheceu lá no Sprout Up. Na verdade, quando eu entrei no Sprout Up, ele veio num momento muito especial da minha vida. Porque ele entrou no momento que eu tinha um volume bacana. Não um volume suficiente pra me manter, né? Mas... E aí eu comecei a entrar nessa história. Peraí, agora, se eu quiser transformar isso realmente num business, num negócio sério, eu vou ter que formalizar essa história. E aí é isso que eu quero, sabe? E aí o Sprout Up chegou nessa etapa, né? E eu costumo brincar, lógico, é uma brincadeira, né? Que eu participei do programa pra descobrir que eu não sou empreendedora, mas mentira. Na verdade, não é isso, assim. Mas eu acho que eu entendi que não era esse caminho que eu queria seguir agora. Mas o programa foi muito importante que aliás vai começar a terceira edição agora, né? Sim. Foi muito, muito importante pra colocar a cabeça em ordem, sabe? E aí o caminho foi me levando para outras histórias. Então hoje eu voltei para minha área de formação, hoje eu trabalho com um projeto de arquitetura, para uma empresa, voltei. Ao mesmo tempo, o programa me me abriu os olhos pro empreendedorismo, né? E talvez não tenha sido o momento ainda. Eu acho que sim. Mas acho que quem isso. sabe no futuro. Ou também, às vezes, a gente vai se descobrindo e fala assim, não é isso aqui pra mim. E tá tudo bem. Tá ótimo, né? Isso aqui não serve, vamos aqui pra um outro. Porque quando a gente acha assim, não é que não deu certo. É que de repente, assim, o seu feeling, o seu perfil não é muito voltado pra isso. E tá tudo bem. Não, e né? eu acho que eu caí uma armadilha, não sei se essa é a melhor palavra, mas é a história do transformar o hobby em ganha-pão, né? Literalmente, no meu caso, mas assim, eu adoro fazer pães, eu adoro cozinhar, adoro fazer bolo. Então você já sabia fazer pão? Não, na verdade, assim, eu fazia um pão com fermento químico, fermento biológico, né? Desses que você compra no mercado, do pozinho, então aquele fresco, que é uma receita da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Eu vim pra cá, pra Irlanda, eu passei 8 meses. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei quase 4 meses e pra organizar tudo, porque no final desse 8º mês eu falei, peraí, vamos voltar aqui na linha do tempo. Vamos. Tá, e você tava no Brasil, trabalhando. Na época, eu trabalhava pro varejo, né? Embora eu seja formada em arquitetura, eu trabalhei pouco com arquitetura no Brasil. Eu tive um primeiro trabalho na área de arquitetura e depois eu fui pro varejo e trabalhei muito tempo na indústria de shopping center. Eu trabalhava numa administradora de shoppings. Fiquei mais de 10 anos trabalhando lá. Trabalhei em vários shoppings da rede, trabalhei na holding, né, no escritório central. E mudei por várias áreas. Então, eu fui realmente... Porque agora não, porque eu acho que mudou muito. Mas quando eu comecei a trabalhar na área de shopping center, era meio você aprendendo no dia a dia. Não tinha... Naturalmente, né? Que no Brasil a gente também vai... Porque, assim, na faculdade a gente vê a teoria e no mercado de trabalho a gente vê a prática. Exato, total. Então, a prática ensina muito. Claro que a teoria casa... Mas é tipo assim, vamos. E agora eu tô tô muito desatualizada desse mercado, mas assim, depois eu vi que a Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, ela começou a se organizar e começou a... Então, assim, cursos foram sendo oferecidos focados pra gestão de shopping, mas assim, na minha época era muito aprendendo com quem já tava trabalhando, né? Bom, e eu fiquei trabalhando lá há bastante tempo, eu entrei na área de arquitetura e depois fui pra área de operações, que é uma área mais de engenharia, de administração, tem uma parte grande financeira, né, porque faz controle de grana mesmo, movimenta muito dinheiro, né? Movimenta, shopping, né? E assim, na verdade, são muitas continhas, porque são os lojistas, né, são... Os aluguéis. É um trabalho duro ali. Sabe? Pra quem atua, trabalha muito duro, né? E depois eu fui pro marketing, porque nesse meio tempo eu era formada em arquitetura, eu queria fazer uma especialização. Na época eu fiquei na dúvida se eu fazia alguma especialização na área de sustentabilidade ou marketing. E aí eu conversei com uma diretora, enfim, uma pessoa que eu admiro muito até hoje, e ela falou, Carol, faz marketing, porque marketing você vai usar até pra ser dona de casa. E aí eu falei,
não faz sentido. E assim, e a sustentabilidade hoje é um assunto que eu me interesso muito, que eu estudo, mas muito de forma informal, assim, muito como interessada. E aí eu fui, trabalhei no marketing, e aí quando eu migrei para a área de marketing, meio que eu tivesse, de novo, né, eu voltei atrás, né, eu comecei como analista de marketing, né, fui crescendo, até que eu cheguei ao cargo de gerente de marketing, que era o cargo almejado, né, naquele momento. Mas já muito questionando uma série de... o mercado em geral, o varejo em geral, né? Os efeitos, né? Eu acho que todo mundo passa, assim, por essa fase de questionamento. Eu assim. não sei se todo mundo, mas acho que todo mundo deveria. A maioria. Eu acho que muita gente passa, mas assim, guarda, sabe? Sim. Porque é um autoconhecimento, sabe? O que eu tô fazendo da minha vida? Pra onde eu quero ir? Exato. Eu quero continuar aqui, não quero. Ah, esse dinheiro faz sentido? Não faz? Porque muitas vezes ganha muito dinheiro, mas já não tá mais fazendo sentido. Exato. Aquela atividade. Então, eu acredito que muita gente, né, de forma generalista mesmo se faz, mas por muitas vezes se atropela, não dá voz a esse sentimento, não, ó, isso aqui é besteira, vamos continuar. Porque na verdade existe uma mítica também do tipo, quase ninguém é feliz no que faz. Então, engole o choro e vai, sabe? Eu acho que tem uma mítica assim, do tipo, tá reclamando demais, tá com emprego, né? Olha lá fora, as pessoas estão... Sabe? Então, eu acho que tem muito isso, assim. Então, as pessoas Você precisa agradecer, você precisa dar graças a Deus pelo dinheiro que você tem, pelo trabalho que você tem. Não, e assim, realmente, eu sou muito grata pelo que eu aprendi, né? É isso. E eu acho que... agora, olhando pra trás, eu vejo que o meu final de carreira no Brasil, assim, quando eu entendi que... Foi muito o caminho que eu realmente queria, sabe? Porque era um projeto novo, era um shopping que ia ser inaugurado, né? Então, eu acompanhei esse projeto desde lá do estudo de viabilidade. Aí, fiz toda a campanha de lançamento, sabe? Acompanhei tudo isso. E aí, aconteceu uma coisa que foi quando o shopping tava prestes a inaugurar. E eu comecei a sentir um mal-estar do tipo, não é isso. Eu tô fazendo, tô correndo atrás e tal, mas eu tô sentindo que não é esse caminho que eu quero seguir por muito tempo, sabe? E aí, pra mim, foi um sinal, e hoje eu percebo que foi um sinal. Acho que na época eu fiz meio que eu não sei se eu fiz consciente, sabe? Mas quando eu fui promovida, por ser uma empresa grande com muitos CNPJs, porque ela gera empresas, né, independentes, quando a gente fazia a migração de uma empresa pra outra, a gente recebia rescisão. Era como se a gente fosse mandado embora de uma empresa pra ser admitido em outra, né? E foi isso, fui mandada embora de uma pra ser admitida no cargo novo. E eu peguei esse dinheiro da rescisão e guardei. Eu falei, esse dinheiro vai ficar guardado porque eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Pode ser que eu precise dele. E aí foi isso, né? E aí eu fui seguindo, fui correndo atrás e tal. Era um baita desafio. Ali era 2016. O mercado no Brasil já estava em crise, né? Foi então um ano que é isso, você inaugurou... Em 2014 e 2016 a gente passou por um processo de crise muito grande no Brasil. Muito. E lento. Sim. Assim, se arrastando, né? Uma crise econômica, um processo de recessão, crise política, inclusive. Sim. Então a gente veio se arrastando. E eu acho que... Aí, pois então era muito isso, assim, a gente tinha acabado de inaugurar um shopping, então ele tem toda uma necessidade, né, da região reconhecer, de realmente emplacar, e essa crise econômica acontecendo, e eu pensando o tempo inteiro, gente, como é que pode? Eu do marketing pensando 24 horas do meu dia, como é que eu faço para essas pessoas comprarem mais? Elas estão perdendo emprego. Não é esse o caminho que eu acredito, sabe? Não é isso que eu quero. Vocês tinham que fazer estratégias para as pessoas incentivar para que as pessoas vão ao shopping e gastem mais. Claro. E assim, lógico que tem uma parte bacana, que é do tipo, o shopping acabava promovendo eventos e, na verdade, a maioria deles gratuitos e sim, acabava sendo uma oportunidade dessas pessoas aproveitarem, né? Mas assim, sempre tinha por trás o ambiente que é muito voltado pro consumo, né? E é tudo bem, é um negócio, eu vou fazer o quê? Negócio. Né? E a compra também, ela tem uma descarga de dopamina. Então, quando as pessoas compram, elas se sentem felizes, é gostoso comprar, né? Então, assim, por isso que motiva ainda mais. Inclusive, tem pessoas que acabam se tornando compulsivas, né? Por conta dessa dopamina de, assim, preciso comprar, preciso estar no shopping. Então, a gente precisa encontrar, na verdade, um equilíbrio entre você comprar aquilo que você precisa também, né? Exato. Porque é isso, né? Quantas vezes a gente vê... Aí eu sempre lembro daquelas séries, né? Dos acumuladores, né?
Enfim, então, são hábitos que eu, sinceramente, em 2022, eu questiono muito se ainda fazem sentido, sabe? Eu vejo coisas que eu fico, uau, é sério que as pessoas ainda estão estimulando esse tipo de comportamento, sabe? E aí aquilo começou a me fazer muito mal e eu percebi que eu queria fazer o quê? Eu queria fechar o projeto, né? Então, assim, qual é a principal data do varejo no Brasil? É o Natal, né? Eu falei assim, eu vou entregar o Natal, vou entregar o ano e vou me desligar assim que esse momento passar. E foi exatamente isso que aconteceu. Primeira semana do ano seguinte, que foi 2017, eu chamei meu chefe, conversei e pedi demissão. E aí foi muito engraçado, porque aí eu acho que muitas pessoas, assim, foi surpresa, porque eu trabalhava lá há muito tempo, mas ao mesmo tempo muitas pessoas, conhecendo um pouco o comportamento da Carol e a visão da Carol em relação a muitas, né, ao consumo mesmo, não foi surpresa, sabe? Algumas pessoas falaram, Carol, sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo, sabe? Quando você pediu demissão, você já tinha uma reserva? Tinha, porque eu tinha guardado aquela outra rescisão. Aquela rescisão, você já vinha, então, assim, se planejando. Então, não foi uma decisão... como é que eu posso dizer? Não foi emocional, não foi uma... Não, foi assim, uma eu decisão precisei, eu assim, senti... foi. Eu senti que... Não, e aí o que aconteceu? Eu lembro que eu pedi demissão efetivamente em janeiro, mas quando foi em outubro, eu tomei a decisão de que eu comecei a trabalhar efetivamente a decisão de que eu ia pedir desligamento, né? Então, por exemplo, nessa época eu trabalhava em um shopping que era em outra cidade. Era uma cidade próxima do Rio de Janeiro, ficava em Nova Iguaçu. Esse shopping fica em Nova Iguaçu. E aí, na época que eu trabalhava lá, eu tinha alugado um flat lá pra ficar mais fácil, enfim, né? Mais perto do shopping e tal. Quando eu entendi, eu falei, devolvi o flat. Já comecei a fazer coisas para ajudar também a poupar um pouquinho mais, sabe? Sim. Então, eu fui me organizando. Porque também, eu acho que faz muito... Eu acho muito importante a gente ter essa história de... Tudo na vida a gente pode rever. Eu realmente acredito. Mas eu acho que se você fizer de forma planejada, você consegue... peitar mais e manter mais. Com certeza. Porque senão você, de repente, dá aquela sensação de, eu consegui fazer, mas em pouco tempo depois você volta a se submeter a alguma situação que você já não curte mais, porque você ficou, né, sem grana ou com alguma situação mais difícil, você precisa acabar voltando pra, né... E o dinheiro, ele te proporciona isso, essa estabilidade, essa segurança, ou de um aluguel, de uma casa, ou de você manter a sua família, né, quem tem Exato. Não, ainda tem isso, né? Lógico, eu tenho total noção de que eu consegui fazer alguns movimentos de vida porque eu sou solteira, porque eu não tenho filhos, né? Então, isso sem dúvidas facilita muito, né? Com certeza. Quando você tem pessoas que dependem de você financeiramente e tal. Até o fato da minha mãe ter sido organizada a vida inteira, hoje ela não tem uma vida luxuosa, mas ela tem lá o dinheirinho dela pra pagar as continhas dela, pra pagar as coisas dela, sabe? Então, isso me deu uma mobilidade que eu tenho consciência que não é todo mundo que consegue ter, porque são, né, as vidas se configuram de formas diferentes. Até né? porque a gente age também muito, às vezes, no emocional. Muito, porque ainda E mais... aqui também. Aqui também. Aqui no intercâmbio, assim, opa! A gente se empolgou. No intercâmbio a gente engole muito sapo. Muito. Só que nem todo mundo... A gente engole sapo por quê? Por causa do aluguel que tem que pagar, não tá na casa dos pais. Tá todo mundo sempre com medo do landlord pedir a casa. Exatamente. Tá todo mundo com medo Aquele do chefe trabalho mandar embora, chato. porque às vezes a gente no inglês ainda não tá no, né, nível que a gente gostaria que estivesse, né? Porque a gente espera que o nosso inglês tenha a mesma fluência do que o nosso português que a gente nasceu, né, falando. Então, enfim, então a gente tá sempre... Em estado de alerta, Sempre. assim. E aí, quando você tem uma reserva, você tem um dinheirinho sobrando a mais, você consegue peitar. Não, ainda tem outra coisa, né? Eu acho que muito depois mais. de 2020, a gente entendeu que a gente pode passar por uma pandemia, né? Algumas pessoas ainda não. Você acha que não? As pessoas agora entenderam que, tipo, passei, tô viva. Eu Que acho bom. que, assim, a pandemia pode vir, pode acontecer, até porque a gente tá falando agora também das notícias do macaco, tem alguma coisa assim, né? Tem, de uma nova tem, pandemia. Mas muitas pessoas ainda não viraram a chavinha pra ter uma reserva de emergência. Pra ter um dinheirinho guardado. Entendi. Eu acho que muitas viraram a chave e também investir, de pensar no futuro. Sim. Né? O que eu tô fazendo da minha vida, se tem uma pandemia, se eu fico E isso doente. é uma coisa que eu olho lá pra trás e falo, puxa, a Carol mais jovem podia ter pensado nisso antes, Mas não sabe? se culpe. Porque isso Não é normal, se culpa. né? Tá bom. A gente não teve educação financeira. É o que eu falo assim, eu acho que a gente precisa olhar e falar assim, olha, agora eu tenho uma informação, chegou até mim, então eu preciso
agora agir. Antes a gente não sabia. A gente vivia assim no limbo. A educação financeira, que é isso? O que é Tesouro Selic, ação, estoque, coisa de rico? Não, eu esqueci de mencionar uma coisa importantíssima. Quando eu guardei esse dinheiro, então quando eu pedi demissão, eu tenho um amigo no Brasil, o André, beijo André, maravilhoso, que é advogado, que é professor, enfim, é acadêmico. Mas ele, há muito tempo que ele já tem esse olhar pra história das finanças, sabe? Ele já tem essa preocupação. E aí eu lembro de ir pra casa dele e ele sentar comigo e abrir planilha e começar a falar comigo e começar a falar de percentuais e começar a falar de aplicação, renda variável. Ele foi a primeira pessoa que me falou sobre isso. E eu falei assim, tá bom, André, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou aprender isso tudo agora. Eu tenho esse dinheiro, o que eu faço com isso? Sabe? E aí ele me deu uma orientada. Por mais que depois, lógico, algumas coisas foram mudando. Eu tinha feito umas besteiras, eu tinha uma previdência. Eu tinha, lógico, meu pai, fofo, meigo, me fez. Falou, vamos fazer uma previdência privada pra você. Aí eu fiz uma conta. Aí quando eu recebi esse dinheiro da rescisão, tinha uma executiva que cuidava meio do dinheiro dos executivos da empresa. E eu chamei ela e falei assim: olha, eu sou sem dúvida a sua cliente mais pobre. Mas assim, preciso que você me ajude, me dê uma orientada. E aí eu botei num plano VGBL, eu não entendo nada disso, mas botei. E assim, foi bom porque me obrigava a poupar, mesmo eu não conhecendo muito, mesmo sabendo hoje que de repente podia não ser a melhor forma, mas assim, me obrigava a poupar. É o que você tinha na época, sabe? É isso. Então assim, por isso que eu falo, não se culpa, né, leva... Não, e eu recebia um boleto da instituição financeira todo mês que eu precisava pagar, que era um dinheiro que é pra mim, né? Então assim, isso foi bom, né, de certa forma. E aí o André pegou minha mão no começo e falou, vamos lá, vamos organizar isso aqui. Então foi ótimo que esse primeiro momento ele me ajudou com isso. Mas aí depois eu vim pra cá e os primeiros 8 meses que eu passei aqui eram só 8 meses. Eu queria realmente, pensar o que eu queria fazer da minha vida. Eu sentia que eu precisava me afastar um pouco do mercado no Brasil, porque eu sabia que, assim, eu tinha trabalhado 10 anos numa empresa, eu sabia que eu ia ficar agoniada, querendo logo voltar a trabalhar, porque a gente, né, a gente entra no piloto automático mesmo. E eu falei, não, eu vou viajar, eu vou entender o que eu quero fazer. E aí eu fiquei os primeiros 8 meses aqui, e aí eu voltei pro Brasil e falei assim, não, ainda tem coisa pra viver lá, ainda tem potencial. E aí eu voltei. E aí, na verdade, eu ter esse dinheiro guardado me sustentou esses 8 meses, né? Porque você não chegou a trabalhar esses primeiros 8 meses eu fazia, sei lá, eu tinha um bico, eu levava uma criancinha no balé, eu fazia umas coisinhas assim, né? Mas nada que me sustentasse mesmo, né? Eu realmente tinha me planejado pra ficar 8 meses... Respirar. Sabática. E aí eu sabia que agora... Voltando, não ia ter pro sabático, minha filha. Aquela reserva, agora bora trabalhar. Acabou agora o tempo. E assim, 8 meses tá bom pra botar as coisas em ordem na cabeça, né? E aí foi isso. E aí eu vim pra cá e eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhei no café da manhã de hotel, trabalhei numa padaria, numa sorveteria, fui em todos os... E aí alimentação... Nesse segundo momento, você veio já pra ficar, pra não voltar mais pro Brasil? Vim já pensando em ficar. E aí já vim mais organizada, vim já pensando em cidadania, vim com isso, com uma virada de chave mesmo, pra fazer o negócio, pra organizar e pra fazer o negócio acontecer, sabe? E aí eu acho que o que acontece, a história realmente do planejamento financeiro, eu acho que vale tanto pra nossa vida, quanto até agora, me envolvendo mais com a questão do empreendedorismo e tal. Porque assim, tanto a vida quanto o empreendedorismo envolvem muitos sonhos, muito investimento de tempo, de dinheiro, né? Então, se você fizer de forma mais planejada... A chance de você ter sucesso, né? De ser realizado. Um sucesso sem esse estigma do sucesso, do amor, né? Celebridade, não é isso. Mas é de você se sentir realizado com o que você faz. É muito maior, né? Porque você tá mais organizado, você tá... E qualquer plano B, muda a rota. É isso. Mas aí você tem o seu pezinho de meia, né? Não deu certo ou deu certo, porque a gente tira sempre os aprendizados daquela experiência. Vamos ver o que a gente pode tirar de proveito aqui, mas eu tenho... Um pezinho de meia, sabe? Tô tranquilo. Exato. Então eu não entro no modo desespero de aceitar qualquer trabalho. Exatamente. Sabe? Você consegue se planejar melhor mesmo, não é? E assim, e tem mais chances de se sentir gratificado por isso, né? Assim. Tem muito a ver também a saúde financeira com saúde mental. Total. Então, quando você não tem a sua reservazinha, você não tem um dinheirinho, você não dorme bem, você sabe que o aluguel vai chegar. Exato. Você precisa comprar um alimento, alguma coisa. Quando você tem família, assim, triplica a preocupação, né? Claro, total. Mas, assim, já é uma preocupação de eu preciso o quê?
E aí engole muito sapo. Muito. Não e dorme, eu tenho que assumir estresse, que eu fico... desenvolve outras doenças. Ansiedade, Claro. fobia, né? Depressão, Mau humor, né? depressão, inclusive. Sim. Não, e na verdade a gente passa muita preocupação, né? Eu tenho que assumir que eu olho muito admirada quem realmente vem com família, vem... Porque são muitas pessoas envolvidas, né? Assim, eu acho admirável. Porque... Não é pra todo mundo. Não é. Porque exatamente isso, assim, a gente não vive folgado aqui, né? A gente vive na pontinha do lápis, né? Então Sim. é uma aventura, né? Às vezes, assim, realmente. Sim, e as pessoas no Brasil, né, que você falou assim, no Brasil acham que a gente tá rico. Tem isso de você lá, o pessoal fala assim, Carol, rica da família, tia rica. E Tem eu acho assim, eu acho que engraçado. Na verdade, assim, eu acho que embora eu esteja aqui, tento manter bastante contato com as pessoas que estão no Brasil, né? Com parte da minha família, com meus amigos mais próximos e tal. E por manter contato, eles sabem o que tá acontecendo na minha vida, né? Então, assim, eles entendem que na realidade não é. Mas é óbvio, ainda mais quando a gente vive postando coisas, né? E tal, a gente acaba consumindo muito redes sociais. Lógico que quem não tá no meu dia a dia olha e fala, nossa, né? Mas assim, né? Não é, né? Sim. Hoje você trabalha na parte de marketing? Não, hoje eu trabalho na área de projeto, de arquitetura. Voltei pra projeto. E tô feliz, assim, né? Eu acho que o fato... Eu acho que depois que você trabalha 10 anos numa empresa e você em algum momento te dá o clique, fica mais fácil você entender que em algum momento você pode mudar pra outra coisa, né? E a partir do momento que a gente muda também de país... Muito, né? Eu acho que, assim, depois que você mudou de país, você Nossa, muda muito, de casa, muda de muito. emprego, muda de país de novo. Você fica muito mais, assim... Flexível. Total, né? Maleável, adaptável. Tanto que eu falo que se me perguntarem, Carol, o que você mais exercitou nesses 5 anos que você tá aqui, né? A resiliência. Acho que resiliência e flexibilidade, né? Você vai adaptando muito, porque é o que você falou, entendeu? Você tá lá, e é sempre aquele sentimento que você fala, acho que agora tá em ordem, acho que agora vai. Aí você fala, eu venho de ordem, pede a casa. E aí vem a vida e puxa o tapete, né, da gente. Assim, dá tudo bem, mas aí não, deixa eu ver aqui se ela realmente tá resiliente. Exato, né? Se ela tá flexível, se ela tá atenta, né? Exatamente. E aí começa tudo de novo, e aí procura casa de novo, e aí, sabe? Sim. Então eu acho que esse é o grande... Sempre que alguém me fala, tô pensando em morar fora, eu sempre conto essa parte, sabe? Vem, mas vem pronto pra... porque, né? E assim, é isso, né? Lógico, eu não consigo falar sobre a realidade de todo mundo, eu sei que cada um tem uma história, mas é isso, né? Realmente reiniciar tudo, né? Sim. E me conta, né, essa parte de reiniciar. Vamos agora falar sobre os investimentos. Vamos. Então, já de gastadora pra poupadora, né? Sim. E agora investidora, seria isso? Ainda não. Na verdade, mais ou menos, porque eu tenho... eu ainda tenho... Ainda tenho, sim, tá certo. A Previdência do Brasil ainda tá ativa? Então, aquela Previdência não tava rendendo nada, eu tirei o dinheiro da Previdência. Gente, Previdência não rende nada, só pra deixar claro aqui, tá bom? Se você tem a Previdência, a poupança, vamos rever isso. Principalmente poupança, que a gente já sabe que não rende. Previdência depende do que é lá... Né? Se é um CDB, se é um tesouro, renda fixa, renda variável. Então, assim, depende. Sim. A gente olha as taxas. Mas me conta. Então, o que eu fiz? Eu fiz eu tinha ainda um dinheirinho nessa previdência, eu fiz esse resgate. Não dei o melhor rumo ainda, por conta justamente então esse dessa... Tá parado. Ele tá numa conta... Eu não sei se eu posso falar nomes, mas ele tá numa conta de um banco no Brasil que ela tem uma rentabilidadezinha. Tá? Ok. Então, aí eu botei lá só pra também não ficar zeradão, né? E aí foi isso. Eu tenho ainda um restinho também do que eu tinha no Tesouro. A diferença é que antes, quando o meu amigo tava me assessorando e tal, eu não sabia o quão eu ia precisar do dinheiro e tal, então eu tinha feito uma aplicação no Tesouro Selic. E agora eu tenho o IPCA, sabe? Porque aí tá lá preso, não pode pegar. Tá. Sabe? Então, tá lá. E aqui eu tô fazendo a minha reserva de emergência. Por quê? Por causa da época da pandemia e tal. A reserva foi caindo. Eu não tava conseguindo guardar. Então, assim, o que eu tenho de investimento é isso. Esse pouquinho lá no Brasil e tal.
Mas eu quero fazer minha reserva de emergência. Eu tô trabalhando nela pra começar a investir, entende? Tá ótimo. Então, assim, Tô no caminho. não vou brigar. Não briga comigo. Você tá fazendo a reserva de emergência. Inclusive, minha aluna também. Sim, né, lá em do casa Beabá. a gente comprou o curso, Rica né? na Europa. Eu vou também. na cola só, vou na cola. Então, esse negócio de cola, eu quero que a senhora, Eu tenho a que senhora fazer. estude, Tem que entenda, fazer mesmo. veja se faz sentido. Mas eu já pra tenho lá a você. minha planilha, com os percentuais aplicados. Não vou brigar 50, muito 30, não, porque... 20, Ótimo. tá bonitinho, tá treinado. Porque como menina. você tá montando a sua reserva de emergência, tá ótimo. Aí o que eu aconselho? Nesse período que você tá montando, estuda, né? Sim. Começa a se Sim. familiarizar Sim. com os nomes, como funciona, rentabilidade, risco, ver até onde, de repente, a Thalita, eu não tolero ação ainda. Sim. Assim, o seu grau de risco. Sim. Eu tenho um perfil mais conservadora. Então, vamos começar com um pouquinho e depois a gente vai aumentando gradualmente. Então, assim, eu acho que investimento tá em andamento. Tá em andamento. Vai acontecendo. Vai, tá no né? processo, tá no processo. Mas assim, é isso, você entende que é um processo realmente. E aí eu tenho uma continha do Credit Union. Sim, ótimo. Pra fazer reserva, né? E tem a conta padrão zona, né, do AMB que eu uso. Que não rende nada. Mas aí é a minha conta corrente aqui, né? Sim. E tem uma conta no Revolut, que eu tenho lá aquele voucher que às vezes eu junto um dinheirinho ali, sabe? Antes de mandar pro Credit Union, porque o resgate no Credit Union às vezes é mais demorado. Demora uns 2, 3 dias, né? E sem querer citar o nome do banco, mas já citando, o Revolut Sim, é rápido, né? sim. Ele é ágil. Eu então- gosto do Revolut pra contas do dia a dia. E que a gente já vem fazendo isso, né? Ótimo. Então, por exemplo, na minha conta no Revolut, a gente colocou lá o quanto a gente botou de dinheirinho pra gastar no mercado. Ótimo, Entende? sim. No Vaults, né? Não, na minha conta mesmo, assim, a gente coloca o dinheiro lá e é o dinheiro que eu passo no mercado, né? Sim. Então ali eu sei que é o dinheiro que a gente tem pra gastar no mercado. Então, a gente vai usando essas ferramentas pra dar uma ajudada, né? Porque, na verdade, você tem que buscar estratégias pra enganar o seu cérebro. Porque o marketing tá aí, a gente tem as nossas emoções. Tem dia que Não, e a tá gente bem, tem a bem, vontade, né? Eu fico até preocupada de as pessoas assistirem achando, nossa, como ela é controlada, como... Mas não é isso, mas assim, é realmente se organizar, né? Sim, sim. Tem algum investimento que você fala assim, olha, eu ainda no futuro, você pensa, olha com carinho, você gosta? Tem Não, algum eu olho a renda variável e tal com carinho, assim, sabe? Eu tenho uma palpitação no coração. Criptos, não sei se você Não, já... Ainda não. Isso pra mim é muito abstrato, gente. Tá bom. Assumo que olho até com admiração quem disserta sobre, que fala, meu dinheiro tá todo. Tem uma galera que Tem. super investe nisso, Eu né? conheço. Eu tenho que assumir que pra mim é muito abstrato. Eu tenho uma dificuldade. Você gosta mais de algo palpável, Que eu tenho uma... né? Sim. Eu acho que, na verdade, eu tenho uma coisa chata quando eu penso de bolsa de valores. Que são as empresas, sabe? Eu sou meio chata pra escolher empresa. Porque eu falo, peraí, mas eu não curto o produto dessa empresa. Ótimo, é isso aí Então eu já mesmo. crio premissas de quem eu quero investir. Porque também, pensa só, é muito Maravilha. melhor você investir em quem você consome. Que você faz o seu dinheiro girar, né? Certíssimo. Então, é isso. Esse dinheiro vai voltar pra mim, né? Que é o círculo de competência. Que inclusive essa é aula círculo de não- competência. Não Olha, assisti essa aula ainda. Não, ainda não cheguei. Fale-me mais. Então, é você investir em empresas que faz parte do seu círculo. Seu É círculo isso. de vida. Então, assim, você gosta de Coca-Cola, Facebook, um exemplo. Né? Um exemplo. Você Sim. gosta dessas empresas, os seus amigos também, eles gostam dessas empresas, Disney, Apple, Aham. né, Instagram, WhatsApp, Sim, sim. Microsoft, enfim, tem várias aqui que eu podia... Aham. McDonald's, Burger King, por exemplo. Então, assim, não, Thalita, eu consumo McDonald's. Né? Então você sabe o que gosta, você conhece o cardápio. Sim. Por exemplo, que eu até falei no curso, eu não abro mão de pasta de dente Colgate, aquela branca. Tem que ser aquela branca. Sim. E você é investidora dela? Sou. Gente, não é recomendação. Ai, desculpa, não tinha ter perguntado isso. Sim, eu gosto porque, na verdade, tem um Sim. conjunto de produtos, né? Não é só o... Claro. Sim. Gillette pros homens também, que eles não abrem mão da marca Gillette, Sim, né? Que sim. a gente aparelho de barbear, tem algum nome assim, tem um né? nome técnico, né? Mas a gente todo mundo chama de Gillette, igual Bombril também, né? Sim, sim. Então, assim, é você conhecer as empresas que você usa, que você consome, pra você não investir em empresa que você nunca ouviu falar. Não, nem ou sabe então o que você é. não acredita naquele produto, ou que você acha que os valores não são os mesmos, né?
Exatamente. Não faz sentido. Eu falo mal da empresa e invisto nela por trás. Porque, na verdade, é isso. Nos pequenos consumos, né? Quando você escolhe a marca de cidra que você compra, sei lá, o que quer que seja, você tá investindo naquela empresa, né? Exatamente. E tem algumas empresas, inclusive, que elas fazem ainda trabalho escravo. E aí você fala, Thalita, olha, eu não vou investir nessa empresa. Tô fora, né? Outras exato. que investem no meio ambiente, aí já faz sentido pra você. Então, assim, é entender o círculo de competência. Então, assim, eu sempre falo, faz uma listinha, observa quais os produtos que você usa, os produtos que você gosta. Não, e aí o que me preocupa? Família também. Quando você fala, eu esqueci o nome técnico, tá? Mas eu sei que tem aquele que você compra uma ação que são várias empresas. Os ETFs. Pois é, aí que é complicado, né? Porque tem sempre uma lá no meio que eu falo, gente, mas essa aqui, mas no meio... sabe como? É igual caixa de chocolate. Sabe? Tem aquele bombom que fica tem largado. Tem aquele bombom que você não gosta. Mas... Pra mim faz sentido. Tá, tudo bem. Eu gosto porque os ETFs, porque assim, ele tem que fazer muito mais sentido do que não fazer sentido. Ah, não, claro, né? Então se você compra... No Brasil a gente tinha Garoto, Lacta e tinha outra, né? Tinha outra da Nestlé? Tinha. Então eu gostava da Lacta. Então, né? Então fazia mais sentido pra mim. Eu já não gostava tanto da Garoto. Engraçado, então, eu gostava da Garoto. Você gostava da Garoto? Não gosto. Então o ETF, quando você for comprar, veja quais são as empresas que compõem esse ETF. E aí você vai falando assim, faz sentido pra mim, essa daqui não faz. E no meio de, por exemplo, o S&P 500, que tem 500 empresas. Então, dentre dessas, de repente que tenha 5 que não faz sentido pra você. Sim, é difícil. Mas aí você tem 400... Todas, né? Exatamente, 495. Uhum. Entende? Então, eu gosto dos ETFs pela diversificação. Sim, não, eu acho o conceito... Segurança. Não, o conceito pra quem vai investir, eu acho que faz todo sentido. Eu super comprei a sua aula. Quando você falou assim, eu falei, tá aí. Mas eu fico sempre de olho em quem vai entrar. Porque, por mais lógico, né? Eu não sou tola, eu sei o meu tamanho de investidora, né? Sim. Mas assim, mesmo assim, né? Vamos investir botar o nosso dinheirinho no que a gente acredita, né? Você pode fazer o stock picking, que é onde você escolhe as empresas. Mas é um pouco mais trabalhoso. Entendi. E tem gente que não quer fazer esse trabalho, que não gosta de fazer análise fundamentalista. Entendi. Então elas optam pelos ETFs. Pelo que já tá lá prontinho o pacote. Já tem um administrador, tem alguém fazendo isso, você pagou uma taxinha e o seu dinheiro tá investido. Entendeu? Entendi. Então, ou você também pode investir nos dois. Eu gosto de investir nos dois. Porque em tem ETFs, a história do diversificar sempre, diversificar, exatamente. Sim. Entende? Então, assim, é basicamente... Não, esse assunto é bem interessante. Eu assumo que eu ainda dou mais rateadas, assim, mas é um assunto bem interessante. E eu acho que uma coisa que tem mudado muito, que se aplica pra você, e eu sei que existem outras pessoas já no mercado e tal, que é essa coisa de falar com vocabulário que as pessoas entendam, né? Desmitificou a história do financeiro pra quem fez formado em economia e administração. Terno e gravata, né? Eu vejo Faria muito... Lima, né? Tipo, não precisa estar lá pra saber, né? Exatamente. E eu vejo muitos meus alunos falando assim, nossa, é mais fácil do que eu imaginava. Thalita, é tão tranquilo assim. É claro que você tem que demandar um esforço, um conhecimento. E na verdade é um esforço muito maior de mudança de mindset mesmo, de modelo mental, né? Mas a gente tem aquela barreira de falar assim, olha, é difícil, eu não vou conseguir. Aí eu falo, gente, não é difícil, é trabalhoso. Mas a partir do momento que você for ganhando tempo, espaço, né? Tendo o seu próprio tempo, você vai falando assim, nossa... É igual dirigir. É igual dirigir. Não, isso que eu tô te falando, que eu acho que pra você já entrou no piloto automático, né? Eu acho que o grande desafio para você com seus alunos, ou futuros alunos, né, ou seguidores, o que quer que seja, é a gente criar essa história. Porque eu ainda tenho essa coisa. Às vezes eu pego, peraí, porque eu gastei mais, né? Sabe? Eu ainda tenho muito isso. E não tem problema. Você no próximo mês, na próxima semana, você reequilibra. Ainda mais porque hoje eu percebo que, assim, se você me perguntar, Carol, o que você mais gasta hoje em dia? Em comida, sem dúvidas. Eu gosto de comer bem, ainda mais por conta disso, porque eu gosto de comer, eu gosto do assunto, né? Então eu gosto de comer bem, não precisa ser em restaurante caro, não é nada disso, sabe? Mas eu gosto daquela comida, de novo, naquele restaurante que eu sei que a pessoa tem um cuidado pra fazer, né? E tem a coisa, assim, de no mercado, de comprar o produto que eu acredito que tem uma origem mais, né, mais cuidada mesmo, mais... Então tem isso. Então eu sinto que hoje o meu dinheiro vai fácil nisso. E o que acontece? Aí tem uma outra armadilha que eu sinto, que é o seguinte, a pessoa que é compulsiva por comprar blusinhas, né? Sim. As blusinhas estão lá, materializadas, né? Elas estão crescendo na casa, elas estão ocupando espaço e tal. A comida, ela vai embora, né? Você não vê. Minha mãe fala isso. A comida é um dinheiro gente. mal... Não é, porque é um prazer.
Minha mãe né? fala isso, ela falava o dinheiro mais mal gasto, porque você come e vai embora. Você não vê, claro que Mas sustenta. não, e tem aquele prazer de você Aquele comer gostinho. uma comida que, né? Mas não é uma coisa que você compra e fica em casa, Não, né? e aí você não vê, né? Porque ela materializa por um instante e foi, né? É. E aí acho que é por isso também é difícil. Às vezes, quando eu comecei a botar na planilhinha e tal, eu comecei a falar, gente, meu dinheiro vai todo em lanche. Sabe? E você pode, assim, só faz uns acordos, assim, uma vez por semana, né? Ou a cada 15, Que é o que a gente tá dependendo. fazendo, a gente tá lá aplicando Ah, o percentual, mas às vezes dá uma furada, entendeu? Às vezes Sim. rolam mais. e faz parte, que somos seres... A gente quer aproveitar um pouquinho também, né? E eu acho que aí é exatamente isso. O que me pega no meu lado consumista é a experiência, entendeu? É a comida, é o passeio. Isso me pega, sabe? Eu consigo ficar sem comprar, sem ir numa loja e comprar um monte de roupa. Consigo, sabe? Até porque. Mas isso é uma coisa que eu tenho desde sempre, que é aquela coisa do eu prefiro comprar uma roupa boa, com corte maneiro, que eu sei que vai durar. Ainda mais aqui, que a gente não tem tanque pra diferenciar a roupinha mais sensível, a gente bota tudo na máquina de lavar. Então tem muito isso, assim, eu prefiro comprar essa aqui que tem mais qualidade. Muitas roupas que eu uso até hoje são roupas que eu comprei no Brasil ainda, né? Porque tem A qualidade. qualidade é boa, assim. Então eu prefiro do que comprar um monte de qualidade, né? Que só vai gerando resíduo pro mundo, que não, né? E vai fazendo isso, nem vai me lotando a fala. nossa casa. Pois é. Sim. Haja os desertos aí Nem me cobertos de fala, roupas nem me fala. das marcas fast fashion, né? Então, enfim. Então isso eu tenho essa preocupação. Mas a comida me pega. Sim, sim. E aí você vai se conhecendo também, vai dando seu vai. tempo. A gente já tá chegando ao final. Tá lindo, foi muito bom. ótimo, né? Foi muito bacana, gostei. Queria muito te agradecer Obrigada, por você obrigada ter a vindo você. aqui pelo esse bolo maravilhoso. Eu quero que você aproveite, depois me conte. Boa, depois quando terminar aqui a gente vai tomar um cafezinho e vai comer esse bolo que eu já vou experimentar, Tá bom. tá? Muito obrigada por você Muito ter obrigada topado, pelo convite, ter adorei. compartilhado também um pouquinho da sua história, porque se deixar a gente fala aqui que tem muito Não, papo. tem muito assunto. Muito papo, Muito assunto. né? Mas muito obrigada. Muito obrigada a você e parabéns pelo seu trabalho. Eu sinceramente acredito muito na forma como você faz e muito próxima do público, sabe? Eu acho que realmente tem um potencial enorme de mudar a vida das pessoas, sabe? Então, continue que você tá indo muito bem. Eu tenho muito orgulho, eu te olho com muita admiração. Obrigado e a recíproca mesmo. Estamos juntas, Estamos sempre. juntas. Obrigada. Gente, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, se inscreve também no canal, porque é super importante. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau! Tchau.